Olá a todos. O assunto que eu vou desenvolver com vocês hoje aqui é de extrema importância, de modo a gente verificar a legitimidade de uma ordem neoliberal sobre a vida das pessoas. Quer dizer, legitimidade não. A maneira pela qual é cunhada essa doutrina econômica que hoje se transformou numa forma de vida. O que eu quero conversar hoje com vocês é sobre o que na educação aqui em São Paulo estão falando sobre uma disciplina que vai entrar nos currículos que chama-se projeto de vida. Mas antes de eu falar desse assunto, eu quero que você dê o like no vídeo, passe para frente, passe para as pessoas assistirem, porque um canal de reflexão crítica, sobretudo de contraconsciência sobre essa ordem dominante que está hoje aí, é muito difícil se manter. Então, portanto, eu peço a você, dê o like, passe para frente e faça o vídeo subir. Pois bem, vamos lá? Vamos trabalhar um pouquinho? Então é o seguinte, o governo do estado de São Paulo está propondo uma disciplina que vai ter uma carga muito maior que as humanidades, chamada projeto de vida. O que seria essa ideia de projeto de vida? De maneira geral, é fazer com que o sujeito programe sua vida diante da sociedade pela qual estamos inseridos. Cabe lembrar que dentro desse contexto, onde o sujeito, ele por si só, elabora o projeto, faz o que deve ser feito e arque com as consequências disso, é a doutrina econômica neoliberal, que propõe, sobretudo, que você seja responsável por si mesmo. É aquilo que o Byung-Chul Han, filósofo coreano, alemão, diz: a liberdade é episódica. Você está só, você está cansado de si mesmo porque existe aí um narcisismo contemporâneo invadindo a sociedade. O que eu quero dizer com esse projeto de vida? Esse projeto de vida, dentro dessa estrutura toda, ele vai, além de tudo, amansar os corpos diante de um contexto repleto de flexibilização. Só de eu ouvir falar essa palavra já me dá horror. Flexibilização, desregulamentação do Estado e, sobretudo, a inserção do indivíduo empreendedor. Vamos lembrar aquele grande teórico, Maurício Trachtenberg. A educação hoje serve para adocicar os corpos e legitimar a ordem dominante e produzir os servos que ela faz. É isso que vai ser esse projeto da chamada o projeto de vida. Além disso, uma característica interessante que a gente vê nessa galera aí que individualiza tudo é o quê? É a individualização sobre todas as coisas, a dessocialização dos problemas e, sobretudo, a psicologização de tudo. É por esta razão que eu venho criticando imensamente Pondé, Leandro Carnal, sobretudo, porque eles individualizam. De um lado você tem o Pondé, que se coloca como trágico, mas ele não sabe que a tragédia é um gênero literário, ele coloca isso como filosofia, já está errado. Aquela pessoa que luta por um mundo melhor, ele é contra, ele diz que essa pessoa ela é falsa por si mesma. Olha só o grau de loucura desse cara. Agora ele quer ser herdeiro do Brasil Paralelo que está se transformando na Netflix. Bom, enfim, mas isso é tema para outro vídeo. Mas só para vocês saberem, o Leandro Carnal é aquele sujeito que individualiza tudo. Tudo você pode, tudo você faz dentro desse contexto. E isso cai como uma luva dentro da ordem neoliberal, porque eles estão inseridos nisso. Eles ganham dinheiro com isso. Eles conseguem isso. Além disso, se eu falar para vocês da Djamila Ribeiro, identitarista,
que se coloca como aquela que fez faculdade de filosofia, aquela que fez o mestrado, aquela que conseguiu vencer na vida. Ou seja, é uma pessoa que ela por si só conseguiu fazer tudo e ela se utiliza como exemplo para outros. Ou seja, coloca assim, olha só como eu consegui fazer, como eu consegui fazer. Então, o que eu quero dizer? Dentro dessa ordem que eu falei para vocês, de desregulamentação da educação, da saúde, do transporte, da cultura, do lazer, da segurança, vai ter um projeto de vida, porque você é responsável por você mesmo. E nada mais ideal, como todo Estado neoliberal, eles fazerem o quê? Desde a tenra infância, pegar e já incutir esses valores na criança e ela vai crescer já à direita. Problemas sociais, desgraça econômica, luta de classes, nunca, nem pensar. Isso aí está fora de cogitação. Filosofia crítica, analisar os problemas, a história para analisar a realidade social, econômica, política, a sociologia para explicar determinados fenômenos sociais, jamais. Haja visto que os livros didáticos, para vocês entenderem, hoje eles estão contidos e enxutos em um bloco único chamado de ciências humanas. Estou falando de ciências humanas porque é a área que eu atuo, mas as outras áreas também, elas estão em blocos. O que eu quero dizer? Há uma suposta ideia aí de interdisciplinaridade, de entrelaçamento dos conhecimentos, feita porcamente. Eles não entenderam, por exemplo, Edgar Morin. Eles não entenderam, por exemplo, os antigos que faziam isso, os renascentistas. E eles querem fazer isso, logicamente, com olhar econômico de enxugamento, de diminuição do pensamento crítico, colocar alguma coisa ali social minimamente que não questione a ordem em que estamos e, sobretudo, que não aprofunde em momento algum questionamentos sobre o momento em que estamos, e nem no passado, e nem perspectivas para o futuro. Ou seja, a reflexão crítica dentro da escola, o diálogo profundamente democrático, respeitoso e que vise ao alcance da cidadania, tal como prevê a Constituição, isso jamais vai acontecer. Porque nós estamos cada vez mais indo à direita, cada vez mais adotando esses valores e as pessoas estão aceitando pacificamente. Dentro desse contexto todo eu fico pensando, aonde é que estão os indignados? Aonde é que estão os professores que aceitam pacificamente esse tipo de ação? Porque o que isso vai mexer? Nós sabemos que toda organização política, social e econômica, ela vai mexer na educação, porque a educação é a menina dos olhos de uma democracia liberal. Então, portanto, meus caros, isso é apenas o início de muitos processos de flexibilização do Estado. E isso que eu estou falando aqui de um contexto específico de São Paulo, mas já há alguns municípios e outros estados em que estão trabalhando nesta mesma perspectiva. Que perspectiva que eu estou falando? Na perspectiva de você inserir projetos de vida, educação financeira, que vise, sobretudo, que o indivíduo se programe para ele ser um bom aplicador para o mercado financeiro. Vamos lembrar que o mundo capitalista de hoje é aquilo que o professor Ladislau Dalbor diz no seu livro A Era do Capital Improdutivo. Produz capital, mas sem produzir riqueza. Ou seja, não faz nenhuma benfeitoria social, mas o dinheiro ele é acumulativo, mas não precisa gerar mais mercadorias. Vamos lembrar daquela velha equação do Marx, que o dinheiro ele gera mercadoria e gera mais dinheiro. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia o dinheiro gerando dinheiro.
Já há um bom tempo que nós brasileiros estamos passando por um profundo processo de desindustrialização, e isso reflete de maneira direta no processo educacional brasileiro. Uma ação que eu cito para vocês aqui de maneira clara, cotidiana, é quando as pessoas falam que não precisam estudar porque elas ganham, por exemplo, como um salário de um professor. O que isso significa? Se você não tem uma indústria que puxa e que exige uma qualificação maior para o sujeito, logicamente que as pessoas não vão estudar. A fábrica social que há hoje, as pessoas trabalharem por aplicativos, por comércio e serviços e outros setores, não é mais como um contexto europeu, que é onde fez uma fábrica social, porém a mão de obra ainda ela é exigente. Então, portanto, faz com que os sujeitos ali dentro daquele contexto estudem e tenham uma elevação cultural, social e política. E aqui não há isso. Tudo isso reflete de maneira incisiva na educação. Projeto de vida. Vejam só, você ter professores que vão ensinar como você projetar a sua vida, como você alcançar êxito dentro disso. Nesse mesmo contexto dessa sociedade, que está cada vez mais claro dentro daquela frase daquela neoliberal, Margaret Thatcher, não existe essa coisa de sociedade. O que existe são indivíduos. Nós estamos perfeitamente nisso agora inseridos. Uma sociedade repleta de indivíduos, cada um correndo atrás do seu, em um contexto onde a fome voltou ao mapa, onde, por exemplo, Josué de Castro, com aquele livro Geografia da Fome, a gente precisa reler novamente, infelizmente por um lado da questão da fome, não desmerecendo a obra, porque é um grande pensador brasileiro, mas no sentido daquelas análises que ele fez sobre a questão do mapa da fome, analisando sobre diversas perspectivas naquele tempo, ainda está cabendo para o contexto pelo qual nós estamos passando. Contexto de avanço de miséria, um avanço de desigualdades, aonde dentro desse contexto de pandemia há mais ricos e mais ricos e mais ricos. Vejamos o escândalo dos paraísos fiscais. Enquanto Paulo Guedes está faturando os paraísos fiscais, nós estamos sofrendo aqui com a desgraça. Então o que isso quer dizer? A nossa educação não consegue refletir o país, e dentro desse avanço neoliberal de sociedade que vai visar sobretudo você criar, cada um de vocês criar um projeto de vida, não vai refletir de maneira alguma. E isso não podemos analisar de maneira isolada, porque vai pingar e vai refletir de maneira direta na universidade e nos cursos técnicos também. Porque nós vamos fazer uma educação para legitimação do capital, para uma profunda alienação do sujeito não conhecer causas sociais, políticas, econômicas nenhuma. Então eu falo alienação nesse sentido. E, sobretudo, ideológica. Por que ideológica? Porque ela vai distorcer a realidade. Então, a ideologia aqui desse contexto que eu pego é o conceito marxista de ideologia lá da ideologia alemã, ou o conceito de ideologia de Bakhtin, que é você pegar, refletir uma realidade e, sobretudo, refratá-la. Ou seja, você vai distorcer de maneira tão significativa que você não conhecerá a realidade tal como ela é. E a educação que vai inserir projetos de vida para as pessoas programarem o que elas devem fazer, será única e exclusivamente isso. Precisamos fazer vídeos cada vez mais críticos para analisar esse tipo de situação. Então, portanto, eu peço para você, passe o vídeo para frente, faça com que as pessoas vejam isso, porque é um assunto de extrema importância e que vai impactar diretamente na formação das pessoas enquanto seres humanos.
Nós precisamos de uma educação crítica, reflexiva e que resgate valores humanistas de fato. Precisamos resgatar os clássicos que são esquecidos. Precisamos resgatar Machado de Assis, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, os grandes historiadores. Precisamos ter aulas de verdade de história, aulas de verdade de sociologia, aulas realmente de fato de filosofia, de língua portuguesa, de análise sintática, de leitura de Camões, de aulas de matemática, de química, de biologia de fato, e não esse estudo alienante de um currículo totalmente enxuto e que ele é profundamente alinhado com a ordem vigente que está agora e que quer apenas criar corpos dóceis, passíveis de trabalharem na manutenção do capital. Para encerrar, eu vou citar um livro aqui que eu gosto muito. Ele é um livro de infanto-juvenil, mas a sua reflexão é profunda. Eu gosto de usar esses livros nas escolas, com as crianças, que é um livro chamado A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira. Ali ele faz uma análise, como sociólogo, Pedro Bandeira mostra que existe uma droga que faz com que as pessoas fiquem dopadas obedecendo ordens e mandamentos. Nós estamos nesse contexto atualmente exatamente como se estivéssemos tomados o comprimido da droga da obediência. Tomamos essa droga e saímos caminhando conforme as ordens que nos são impostas a cada momento. É isso que está acontecendo, infelizmente, dentro de um contexto como tal. Em uma sociedade onde o mapa da fome voltou, em uma sociedade onde está ocorrendo todos os processos de desregulamentação da universidade em todos os lugares, é necessário e urgente uma reflexão crítica e uma educação profundamente humanista, dialógica e, sobretudo, que busque a cidadania de fato. Por hoje é isso. Passe esse vídeo para frente porque é um assunto de extrema importância e que mexe com milhões de pessoas aqui nesse Brasil. Um grande abraço e até mais.